Olá, eu sou Edivar, mais conhecido como Ed, e eu venho aqui falar do privilégio que é poder servir ou trabalhar com esse time, né, que faz a produção. E eu sempre falo que realmente é um privilégio poder desfrutar desses momentos, de grandes coisas que a gente tem sido desafiados para fazer nesse momento, a despeito da pandemia ou não. A gente sempre tem tido realmente desafios de poder usar a criatividade, aquilo que realmente Deus nos deu, para fazer o melhor para Ele, né? E eu sempre falo para a galera na reunião de briefing da gente, cara, tenha isso como privilégio. Se a gente em algum momento deixar de fazer isso, a gente vai sentir muita falta, né? Porque é realmente muito gostoso ser desafiados e poder trabalhar na vida de muita gente, que é aquilo que a gente faz numa programação. Vem muita gente e a gente espera que as pessoas consigam entender, consigam absorver a programação, consigam participar. Então, é um privilégio realmente poder, também, nesse momento, de compartilhar com vocês de como que funciona um domingo de produção aqui na IBC. Vamos lá. Para que o domingo aconteça aqui no campus IBC, a gente precisa de algumas áreas. Então, só para vocês terem uma ideia de quantas áreas a gente tem aqui envolvidas no domingo. Centuriões, que é o que cuida do estacionamento, da entrada e saída das pessoas, né, nos carros lá, segurança, logística, manutenção, a conexão, que cuida do acolhimento, a recepção e de informação para as pessoas, a cantina, né, que tem um espaço conviver, onde as pessoas podem ir lá comer, assistir até o culto por lá também, mas tem esse espaço gostoso lá para que as pessoas fiquem por lá. Geração Futuro, que lida com as crianças, né, e que tem um momento assim especial com elas, é um nível também de precisa realmente de muita criatividade, de lidar com cuidado, de lidar com as pessoas lá. Os pais vêm para assistir o culto, deixam as crianças lá direitinho. Radical, que são os adolescentes, que funciona também paralelo ao culto aqui na tenda. E o GA, que é o grande ajuntamento, que aí nós temos produção, som e o louvor que é envolvido, né? São as grandes áreas aqui que trabalham aqui na tenda mesmo. Então, eu quero focar com vocês de como que é esse trabalho da equipe de domingo, né, que funciona aqui na tenda. Então, vamos lá. Como é essa equipe de domingo? Quantas pessoas ou quantas áreas envolvidas só aqui na tenda? Então, nós temos som, e aqui é a média de quantidade de pessoas que a gente tem aqui. 5 pessoas. A música vai girar em torno de 8 pessoas, isso vai depender muito da banda. Luz, 1 pessoa. Vídeo, nós temos 4 pessoas, 3 câmeras e um diretor de imagem. Multimídia, 1 pessoa. Transmissão, 1 pessoa. Interação no chat, 1 pessoa. Backstage e frontstage também, 1 pessoa cada. Diretor de programa e um apoio técnico e operacional, que aí, dependendo do programa, a gente tem mais de 1 pessoa fazendo esse apoio. Então, perceba que aí a gente vai criando um negócio gigante, né? São muitas pessoas envolvidas nesse processo. Então, não é só assim, grupinho ou fechadinho e tudo, não. São muitas pessoas envolvidas nesse processo para que esse domingo possa acontecer. E, para isso, a gente tem uma rotina, né? Essa rotina, como é que acontece essa rotina desde antes até chegar no programa? Vamos lá. Geralmente, na terça-feira, a gente tem uma reunião. E essa reunião, o que se trata nessa reunião? Normalmente é terça-feira, 13h30 da tarde, né? Porque aí é o tempo que segunda-feira. Por que não segunda, Ed? Porque segunda é um tempo que a gente tem para descansar, né? Alguns da produção descansam na segunda-feira, outros não. Depois vocês vão saber por quê. Vamos lá. Quem participa dessa reunião? Essa reunião participa a produção, a comunicação, o som, música, vídeo e o pastor ou o responsável, líder pelas programações seguintes, ou da programação que passou. Qual é a pauta geral dessa reunião, aliás? A avaliação dos programas anteriores, né, são os programas que passaram, e aí a outra coisa que a gente trata nessa reunião é a prospecção, o que vai acontecer nos programas que vêm pela frente. A gente não avalia o que passou na semana ou no final de semana, e aí agora começa a prospectar de coisas que a gente vai fazer no próximo. Em resumo, aí, o que a gente faz nessa reunião, a gente tem uma reunião semanal com a liderança, e nessa reunião a gente avalia e a gente
decide o que vai acontecer nas possíveis programações, o que pode ser no domingo ou outras programações que vão acontecer além do domingo, para além do domingo, né? Porque a gente não funciona aqui só no domingo. Para que essa programação aconteça, seja ela qual for, a gente precisa de um esboço, né, no mínimo possível. Então, na própria reunião, a gente faz um esboço, né, apresenta um esboço, ou a liderança traz um esboço, e a gente apresenta isso durante a reunião, para a gente já sair de lá sabendo o que a gente vai fazer. Na realidade, quais são os caminhos que a gente tem que fazer a partir dali. Então, nós pegamos aqui um esboço, mais ou menos, de um programa de domingo. A gente está lá na terça-feira, reuniu, nós falamos, avaliamos, foi tudo ok, ou teve alguma trave, a gente poder organizar nas próximas. E aí a gente falou, vai ter no próximo domingo, vai ter essa programação. Então, vamos lá. Nós temos, normalmente, esse é uma grade de programação que é normal. A gente fala assim, uma grade de programação normal. Nós temos um cronômetro regressivo que normalmente entra 10 minutos antes do culto começar. Aí nós temos um VTzinho de abertura, o louvor, que normalmente é entre 4 e 5 músicas. A gente mensura o tempo entre 20 e 25 minutos. E nós temos, depois do louvor, um VTzinho de avisos. E por que a gente bota um VT de avisos? Por que não é o cara que vai lá falar desses avisos no palco? Porque, assim, normalmente, quando as pessoas vão falar lá, são muitas informações e acabam se perdendo. E, para isso, nosso mecanismo de deixar realmente que as pessoas saibam o que vai acontecer com as informações mais claras possível, a gente prefere gravar e deixar isso gravado. E isso a gente também ganha com relação ao tempo. Então, assim, o cara vai dar o aviso e começa a falar a história, não sei como é que vocês lidam com isso aí na comunidade de vocês. Mas aqui, às vezes que a gente tinha isso, então, normalmente, o cara ia falar e contava uma história e lembrava de uma coisa, e aí acabava passando do tempo. E para que isso não acontecesse mais, que a gente tinha um tempinho para cumprir, que a gente vai ver ali do roteiro do culto, então a gente resolveu gravar. E tem sido muito bom, porque a gente consegue mensurar tempo, a gente consegue colocar todas as informações, então o roteiro do texto é feito, e a gente vem e grava aí o aviso. Vocês vão ver aí um exemplo, por exemplo, de um VT de avisos. Olá, IBC Fortaleza! Estamos encerrando abril, esse mês que foi de muita esperança para todos nós, a esperança do porvir, a esperança que está em Jesus Cristo. E é com essa esperança que aguardamos o nosso retorno ao campus. Não se preocupa, quando for viável nós vamos comunicar nas nossas redes sociais. Então aguarda um pouquinho que já a gente está junto na tenda. Próximo domingo já é maio, com um novo mês, uma nova série. O tema será saúde e vida, pois o evangelho que vivemos é integral. Então, além do espírito, vamos cuidar da nossa saúde física, emocional, relacionamentos, finanças, enfim, tudo que precisamos para manter uma vida plena diante de Deus. Como a gente aqui na igreja tem muitas programações, não é, como eu disse para em algum momento, não é só no domingo que acontecem as programações, a gente precisa de organizar isso numa agenda. E essa agenda, ela é compartilhada com toda a igreja. E para falar sobre isso, eu vou chamar o Bruno, e aí vocês ficam com ele, que ele vai explicar direitinho como é que funciona essa questão do agendamento, para que não haja choque nessas programações. E aí, pessoal, tudo bem? Para continuar o que o Ed estava falando sobre as programações da nossa igreja, eu vou falar um pouco sobre essa parte mais administrativa, que é a questão da agenda da IBC. Eu continuo me chamando Bruno e vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. A agenda da IBC, ela funciona da seguinte forma: nós temos uma agenda mensal que ela é compartilhada para todas as pessoas responsáveis, logística, manutenção, produção e demais áreas, e isso funciona para que todo mundo saiba o que vai acontecer durante a semana, durante aquele mês e, inclusive, durante o semestre e o ano inteiro. Temos eventos que são programados do começo do ano, que vão acontecer apenas no final do ano. Isso serve para quê? Para que a gente tenha uma maior organização dos nossos eventos e que não haja choque de eventos e, assim, dividir até a nossa equipe de voluntários. Porque se a gente tem um evento no mesmo dia e outro também, dependendo do porte, nós vamos ter que ter mais voluntários. Isso vai cansar a nossa equipe, também vai ser difícil até de conseguir voluntários para poder executar. Atualmente, nós temos algumas programações que são de total responsabilidade da produção. Bruno, o que isso significa? A produção fica responsável por gerenciar desde o começo do briefing do evento até a sua execução.
e está ciente de todos os passos que vai acontecer o evento e de como isso vai acontecer. Algumas dessas eventos são esses que eu vou listar aqui abaixo, que você vai conseguir ver aí com mais em tela cheia para poder acompanhar. Nós temos o culto da tenda, que acontece domingo de manhã e pela tarde. Nós temos também o Igreja em Movimento, que acontece no primeiro sábado de cada mês. Esse Igreja em Movimento é um evento para a liderança da nossa igreja também, e para alguns membros que queiram participar, envolto de todo o cerne que está na nossa liderança, o que é que a igreja quer fazer sobre capacitação de membros e tudo mais. Nós temos também o Celebrando Restauração. Vocês lembram que o Ed tinha falado que nem todo mundo folga na segunda, exatamente, porque nós temos a questão do Celebrando Restauração, que é uma programação para tratar vícios, traumas e maus hábitos, que ocorre toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, feriado, essa programação sempre ocorre. E a produção está nela desde o início, desde o começo até o final da programação. Temos também o batismo e a ceia, que acontece aos sábados, de formato semestral. Acontecia antes no culto. Isso deve acontecer também em outras igrejas, durante o culto, né? O batismo e a ceia. A gente preferiu fazer assim, porque dessa forma nós conseguimos fazer um culto direcionado para o batismo, direcionado para a ceia, e assim a gente consegue ter uma maior liberdade dos momentos de celebração pelas novas vidas que vêm para a nossa igreja. E, além disso, nós temos o EPL, que é o evento de liderança anual, que é exatamente por isso que nós estamos gravando esse seminário, esse treinamento, e é um evento que acontece anualmente para lideranças, tanto da nossa igreja, para também de outras igrejas do nosso Brasil, até, quem sabe, de fora do Brasil. Então, a nossa programação, que a produção funciona 100% desde o início, de como vai funcionar aquele roteirozinho, todo bonitinho, que o Ed vai explicar logo mais para vocês como é que funciona. A gente começa desde aí até a finalização do evento. Por isso que essas programações são 100% de responsabilidade da produção. Bruno, existem outras programações fora essas? Existe sim, a gente vai passar para elas agora. Nós temos as programações que a produção oferece apenas suporte. Por que suporte? Nós temos uma equipe na nossa igreja, tanto de ministério de jovens, adolescentes, casados, e essas equipes têm também as suas outras programações, como também encontro de mulheres, as crianças também, que é o Ministério Infantil, Geração Futuro. E o que acontece nisso? Temos o Radical, que acontece todos os domingos, onde a produção oferece suporte. Lá nós temos uma estrutura do mesmo nível que nós temos na tenda, só que em menor escala. É o mesmo nível de transmissão, conseguimos transmitir o culto dos adolescentes de forma excepcional, porém de uma menor escala, com menos voluntários, e por isso que a gente apenas oferece suporte, tanto de equipamento, como também de treinamento para essas pessoas. Temos também o CR Adolescentes, que ocorre nas segundas-feiras, lá no Espaço Radical, que é o nosso local de adoração dos nossos adolescentes, que também é uma forma do CR também de alcançar os adolescentes, e oferecemos também um suporte, porque é a mesma temática do Radical, praticamente. Temos o Encontro de Mulheres, que ocorre sempre no primeiro sábado, já temos aí 2 eventos que ocorrem no mesmo dia, por isso também nós oferecemos apenas o suporte para as mulheres, porque nesse exato momento está acontecendo no Igreja em Movimento. Temos também o Som e Vida, que ocorre no terceiro sábado de cada mês, que é um evento para jovens e adolescentes, onde é um festival de música e louvor e adoração, às vezes até com participações de fora. E nesse evento, como a gente está preparando o domingo, muitas vezes o nosso voluntariado é um voluntariado que vai vir no domingo e vai vir no sábado. E por isso a equipe, tanto do Radical como do Atos, que é jovem e adolescente, já tem a sua equipe já quase preparada para isso, e nós, enquanto produção, oferecemos todo o suporte, se precisar, e, inclusive, também ajudamos na questão de escalar esses voluntários para isso. Temos também o GF na telinha. Essa programação, a produção oferece suporte porque ela acontece online, então eu sou responsável por isso. A gente faz uma salinha que é no StreamYard, que é uma plataforma que nós utilizamos para fazer as transmissões ao vivo, nesse sentido que as pessoas podem transmitir de casa, e o GF na telinha usa essa plataforma. Nós disponibilizamos essa plataforma para eles, fazemos toda a sala, tudo bonitinho, para eles operarem, e eles fazem isso com maestria, falando da palavra de Deus para as crianças no domingo pela manhã.
Porque nesse exato momento, enquanto está tendo GF na telinha, nós estamos finalizando o culto da tenda pela manhã. Por isso que nós só oferecemos o suporte para eles. Nós temos a Fundação Batista Central e nós oferecemos suporte porque a Fundação Batista Central ela tem aqui algumas atividades recreativas, também tem alguns atendimentos, tem entrega de cesta básica, tudo isso para a comunidade ao lado aqui da IBC. E aí a nossa produção também tem a questão da captação de vídeos e tudo mais, e nós oferecemos todo o suporte para elas, tanto logístico como de equipamentos, por isso que é um suporte. Tem também a questão do outros, né, que são casamentos, lançamento de livro e tudo mais. Nós, enquanto produção, temos a questão de gerenciar esses eventos, essa agenda, para que possa não ter aquela questão do eu cheguei lá, mas vai ter outro evento. Não, as pessoas já sabem quais eventos vão acontecer, ocorre mais de um evento, às vezes no sábado, no domingo, e essa agenda, essa organização ajuda muito para que as áreas possam se comunicar e que a gente possa oferecer o melhor equipamento, a melhor logística, o melhor local e o melhor corpo de voluntários para poder realizar os eventos na nossa comunidade. Com certeza, a sua comunidade pode passar por isso, e é sempre importante ter essa organização, essa via mais administrativa dos eventos, para que a gente possa gerenciar tudo isso de uma melhor forma. Mas para que antes, lembra que eu estava falando que era uma trajetória, né? Desde a reunião lá, então a gente já chegou aqui no esboço pronto. Só que antes da gente chegar aqui nesse esboço, a gente teve uma caminhada. Então, quando a gente chegou lá, o cara da comunicação foi pensar na comunicação, na identidade visual que a gente ia ter naquele programa. O pessoal da logística foi pensar em quantas cadeiras, como é que vai arrumar essas cadeiras. O pessoal da manutenção foi ver se tinha alguma coisa e tal. O som foi checar com o pessoal da música, como que ia ser mapa de palco, essa coisa toda. O pessoal da luz, junto com o pessoal do vídeo, foi juntar para conversar sobre como que vai ser a fotografia nesse programa. Então, tem uma série de coisas que acontecem desde terça-feira, quando a gente sai da reunião, até chegar nesse esboço aqui. Então, existe uma caminhada, não é só, saiu de lá, já sai tudo pronto. Não, a gente sai com muita coisa ainda para resolver. E é importante lembrar que muitas coisas ainda acontecem, mudanças ao longo desse percurso. Nós pensamos uma coisa na terça-feira, mas que acabou sendo inviável para acontecer naquele programa, sendo domingo ou sábado, ou seja, qual dia que for, porque em algum momento da história teve uma inviabilidade. E aí a gente está muito sensível para essa mudança. Vamos falar, então, da plástica do evento, né? Como é que funciona a identidade visual desse negócio, de como que a gente consegue pensar na cara que vai ser aquele programa, né? Então, é muito do tema também, e a gente tem um time criativo muito bom, e a gente vai começar a falar sobre isso, né? Cara, vamos ter um programa, vai ter uma série, vai ser não sei o quê. Então, a partir disso, do briefing passado na terça-feira, a equipe se reúne, às vezes é uma ou duas pessoas, e aí a gente já começa a trabalhar pensando no cenário. Tá? Vamos lá falar um pouquinho de cenários. Falando da plástica aqui de cenários, né, como a gente estava nesse cenário aqui, que é o mapa de Fortaleza, né, como foi a inspiração disso? A gente estava numa série, Rede de Influência, sobre roda de conversas que iam acontecer na cidade toda. Então, o que era mais interessante mostrar nesse dia, nessa temática aí, era um mapa, né, para ficar ilustrado, para a igreja ficar vendo, que onde que acontecia essas rodas de conversa, até para motivar a igreja a ver que na cidade toda, né, acontecia roda de conversa para isso, né? Então nós fizemos um mapa, vocês viram no slide anterior, que desde a confecção, a gente vai lá e aqui a gente usou a equipe da igreja, né, para fazer, se vocês verem lembrar das fotos, voltarem à foto anterior, você vai ver que a gente foi construindo aí o cenário, né, então passo a passo, eu coloquei para que vocês percebam, né, que desde a ideia lá até chegar nesse momento aí do cenário já pronto, né? Vocês não estão vendo aí com luz, essas coisas todas, mas ficou muito bonito. Depois a gente pode ver se a gente tem alguma coisa mostrando isso aí. O próximo cenário é um cenário que era bem abstrato, assim, era uma cruz, mas assim, era atemático, né? E aí a construção dele, olha só como ficou legal, a ideia de fazer com metalon e fios, né? E cordões de algodão. Olha só o resultado como ficou. Vamos passar aí, olha só, a montagem, desde a montagem até aqui, o efeito, né, com as luzes e tudo, isso ficou muito bacana. Então, a ideia que a gente tem aqui é pegar o recurso que a gente tem,
a gente tem que pensar de forma criativa e uma forma que o recurso financeiro que a gente tenha consiga abarcar esse projeto. Né? Não adianta também a gente pensar num negócio mega, não adianta a gente pensar num negócio super mega, se a gente não vai ter condições de pagar. Né? Então, tem um outro aí que é bem genérico, né, que aí ficou muito legal. Esse cenário, inclusive, passou por alguns meses, aí, porque era bem legal. Então, nós temos aí desde a construção dele, como foi pensado, o efeito que isso vai dar no final da história. Depois vocês vão ver imagens, aí tem até um pouco de imagem, de vídeo, aí que você pode ver como é que ficou esse negócio. Ficou muito legal, e aí por isso é um cenário que a gente gastou um pouquinho a mais, mas em compensação que passou muito tempo. Então, compensa, é um custo-benefício muito bom. Pode passar um pouco mais aí para ver. Esse é o cenário atual que a gente está agora, né? Então, sobre a série, né, do EPL, grão, povo e palavra. Então, quando eu pensei, eu aproveitei um pouco da estrutura que tinha no outro, e aí a gente já começou a colocar e fazer aí, a gente usou uma tela de grade, né? E aí cobriu lá todinho com um tecido especial para a gente poder colocar o nome, ficar meio 3D, ele não está grudado no tecido, né? Então ele tem uma telazinha que faz com que ele não fique grudado e tenha um 3D aí. Eu acho que ficou bem bacana esse lance aí. E aí é o nível de criatividade, né, que a gente tem, e versus custos, essa coisa toda. Como a gente usa muitos recursos aqui na igreja, o vídeo é um negócio que mostra toda a plástica, né? Não adianta a gente fazer um cenário bonito, investir numa iluminação mega, se a gente não consegue mostrar isso direito, né? E a gente quer que as pessoas se sintam aqui. Nosso maior desafio é que na nossa transmissão não seja uma transmissão fria, né? Que as pessoas não consigam entender muito bem onde é que está. E, para isso, o vídeo, a galera do vídeo aqui, precisa de um trabalho assim, extra para poder lidar melhor com isso. Então, eu vou chamar aqui o Messias, que vai falar um pouquinho, né, de como funciona essa questão do vídeo, do treinamento, a iluminação para fazer uma boa fotografia. Tá certo? Fica com ele. Olá, eu sou o Messias, sou responsável pela parte de vídeo aqui na IBC. E, geralmente, eu costumo ficar atrás da câmera, então estar aqui na frente da câmera é um pouquinho complicado para mim, mas eu acredito que o que eu tenho para passar aqui para vocês é de suma importância para a igreja de vocês, nessa parte de vídeo, de transmissão, e eu espero que eu possa agregar algo à programação de vocês. Aqui na IBC, toda essa parte de vídeo, transmissão dos cultos, nós temos um zelo muito grande em entregar para quem está em casa assistindo a melhor qualidade possível. Com a pandemia, as igrejas precisaram, né, muitas igrejas, acredito que quase todas precisaram partir para o online. E nós já trabalhamos com online há algum tempo, alguns anos, e para a gente foi um pouco mais fácil. O que nós fizemos foi procurar melhorar essa experiência, para que as pessoas que estejam em casa possam se sentir inseridas dentro do culto. A pessoa não vai estar ali só assistindo o culto. A gente espera que essa pessoa esteja assistindo e se sentindo participante daquele momento. Então, a melhor qualidade de imagem, de som, a gente procura passar para as pessoas que estão em casa. Hoje nós trabalhamos aqui na igreja na transmissão dos cultos com 3 câmeras, né? Em geral com 3 câmeras, 2 câmeras fixas, uma câmera móvel, pegando sempre os melhores momentos do culto, e trabalhamos com um diretor de imagem, que é quem manda as imagens para a transmissão. Geralmente, na parte de vídeo, são 4 pessoas. E nesse contexto de culto, de transmissão, eu queria falar um pouco sobre o diretor de imagem. O que faz um diretor de imagem? O diretor de imagem, necessariamente, ele precisa ser uma pessoa sensível, uma pessoa concentrada, porque ele é responsável, no cardápio que nós temos de câmeras, de transmitir, naquele momento, a melhor imagem, a melhor cena que está sendo projetada no momento. Então, como nós trabalhamos com 3 câmeras, vez ou outra, no movimento de câmera, a gente pode perder uma cena, pode ir para o ar uma cena que não é interessante. Então, ele tem que ter a sensibilidade e a concentração no momento de não colocar aquela cena que não é interessante para o momento.
eu queria falar com vocês também sobre a nossa fotografia. Quando nós falamos de fotografia, não estamos falando de foto propriamente dita. Estamos falando da fotografia que é preparada para aquela cena. No caso, quando nós pensamos na nossa fotografia do culto, o diretor de imagem com o técnico de iluminação precisam estar em consonância para que aquela fotografia seja interessante para o momento. Não é só o iluminador chegar ali, ligar as luzes, que ficou ok. Não. Nós fazemos uma iluminação artística para aquele momento. Geralmente, no louvor, temos várias luzes, então a gente procura fazer com que aquelas luzes tenham um sentido. Não é só iluminar. Aquelas luzes precisam passar um sentimento, passar uma emoção para quem está assistindo, no caso, em casa. Então, se for uma música agitada, não vai estar aquela luzinha suave. Se for uma música lenta, não é só ligar as luzes e ela ficar ali piscando, não. Precisa ter um sentido daquela luz. Então, o diretor de imagens e o técnico de iluminação, que estão ali um do lado do outro, eles precisam sempre estar conversando. Essa cena não está legal, vamos tirar um pouquinho de fumaça. Às vezes, a sensibilidade da lente que está captando aquela imagem, com a fumaça entrando, a olho nu, aparentemente está legal, mas as lentes das câmeras têm uma certa sensibilidade. Então, ela precisa que tenha, em alguns momentos, um pouquinho mais de fumaça ou um pouco menos de fumaça. Então, fumaça, iluminação, tudo precisa ter uma coerência. Não é só chegar ali e colocar. Então, o diretor de imagem e o técnico de iluminação sempre estão batendo essa bola ali para que possa passar para quem está em casa a melhor fotografia e a melhor cena no momento. Vê aí um exemplo de como é construída a nossa fotografia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela... Um dos nossos desafios hoje é o voluntariado. Então, hoje nós procuramos capacitar os nossos voluntários, tendo em vista que a grande maioria deles não trabalham especificamente nessa área de vídeo e de fotografia. Então, nós procuramos capacitá-los com treinamentos e, durante a semana, conversando com algum deles, nós damos dicas de referências. Hoje temos várias igrejas, não só no Brasil como fora, que fazem um trabalho extraordinário. Então, a gente instiga neles esse desejo, vai ali, procura, estuda, vê o culto de igreja tal, e vai estudando. Não só culto, filmes, shows, coisas que agregam ao trabalho. Então, a gente procura capacitá-los, dando dicas, e, vez ou outra, marcamos treinamentos aqui na igreja para capacitá-los até no manuseio dos equipamentos. E agora, para falar um pouco mais dessa parte técnica de equipamentos, eu vou deixar vocês com o Marquinhos. Eu me chamo Marquinhos, sou responsável técnico pela parte de produção da igreja, né? Cuido dos equipamentos, tudo que envolve áudio, vídeo, na parte de cuidado, manutenção e manuseio desses equipamentos. A minha história aqui na igreja começou com meu pai. Meu pai já cuidava do som da igreja e
ele sempre me trazia junto, isso quando eu tinha uns 2 anos de idade. Passado o tempo, eu comecei a me interessar, e quando eu completei 16 anos, o pastor Aristides me convidou a trabalhar na igreja, e com 16 anos eu fui contratado pela igreja. E essa minha história começou com a busca por capacitação, porque quando eu era mais novo, né, eu ainda não sabia muito das coisas, eu era mais um ajuda braçal, enrolava cabo, ligava uma caixinha de som com microfone. E a igreja sempre teve a necessidade de algo a mais, porque a gente sempre está em busca do crescimento. Então, com o passar do tempo, veio aquela sede de aprender mais. Meu pai me ensinou bastante, e eu sempre vi gente procurando alguém que soubesse, que atendesse às demandas que a igreja na época já tinha. Então, eu sempre fui incentivado a procurar informação fora e não ser o cara que vem de fora para dar de conta da necessidade da igreja. Mas ser o cara dentro da igreja que se capacitou e tem hoje o conhecimento necessário para conseguir dar andamento a essa parte da igreja, né? E o que eu queria dizer é que não importa o porte da sua igreja, não importa o equipamento, não importa a sua condição financeira. Se você sempre continuar buscando a capacitação, você vai sempre conseguir tirar o melhor daquilo que você tem. Se você tem uma caixinha, você vai realmente saber tirar o som daquela caixinha. Se você tem uma webcam, você vai saber usar aquela webcam da melhor maneira possível e de acordo com a realidade da igreja. Quando você for fazer um investimento em equipamento na igreja, é sempre bom você pensar bem, porque é melhor, às vezes, você segurar um pouco a verba e fazer um investimento que realmente faça diferença, dê um salto considerável, do que fazer um investimento baixo que o salto seja pouco. Por quê? Uma das principais diferenças desse investimento é que a igreja geralmente não investe muito na área de tecnologia, na área de vídeo, na área de som da igreja. Mas, se você fizer um investimento bem feito, por mais que aquele equipamento, em determinado momento, já tenha sido ultrapassado, mesmo assim você ainda vai continuar tendo um resultado bom com eles. E para ajudar na vida útil desses materiais, é bom sempre você ter uma manutenção preventiva, ter cuidado no manuseio. E eu acho que, se você está tendo esse cuidado em investir com sabedoria, antes a gente tinha aqui na igreja uma estrutura pequena. Hoje a gente já tem uma estrutura mais considerável. E a minha busca por conhecimento tem me capacitado para aprender, trabalhar com o que eu tenho hoje e me preparar para trabalhar com aquilo que a gente pensa e sonha em conquistar. Então, falando da parte de manutenção dos equipamentos, eu tenho um rodízio e uma rotina de manutenção. Toda semana eu tenho um dia para dar manutenção em determinados equipamentos. Vamos supor, dia de quarta-feira eu dou manutenção nas mesas de som, dia de sexta-feira eu dou manutenção nas caixas de som, 15 dias depois eu dou manutenção nos equipamentos de vídeo. Manutenção essa pode ser só a limpeza, mas com esse tipo de manutenção regular e programada, a gente consegue elevar mais o tempo de vida do equipamento. E aqui eu tenho um equipamento aqui com mais de 10 anos de uso aqui, que funciona hoje perfeitamente. Eu queria falar agora um pouco sobre a parte de sonorização da igreja. A minha especialidade mesmo é sonorização. Já fiz curso fora de sonorização, me especializei, tenho certificados na parte de sonorização.
Então, na verdade, esse é meu ponto forte, apesar de ser um apaixonado pela área de tecnologia. E muitas das vezes nas igrejas a gente não pensa na sonorização como uma ferramenta que vai interagir com os membros da igreja, com a igreja toda, né? E uma das coisas que eu aprendi aqui foi que a sonorização ela é uma parte que ela é uma parte que repassa o que vem lá do palco para a igreja. Então, muitas das vezes, você tem que estar mais preocupado com o volume de som do que realmente com a qualidade, porque o mais importante é que você consiga transmitir aquilo que vem do palco de forma agradável. Às vezes, se o som está muito alto, você não vai conseguir transmitir a palavra de forma eficiente, porque a voz estava tão alta que as pessoas se incomodavam e isso vai dificultar o entendimento. Às vezes, na hora do louvor, você pode prejudicar as pessoas que estão na congregação louvando, porque o som está muito alto ou está, de uma certa forma, muito agressivo e está comprometendo as pessoas na hora da adoração. Então, nesse quesito de sonorização, você que trabalha em igreja na parte de sonorização, serve na igreja na parte de sonorização, sempre é bom ter um relacionamento muito bom com as pessoas do louvor, né? Porque esse bate-bola que eu tenho aqui com os músicos, né, os cantores que cantam na igreja, me ajuda a ter um resultado mais satisfatório na parte de som. E hoje eu não posso dizer que eu não tenho o cenário perfeito, mas meu cenário é muito bom de trabalhar, porque eu tenho uma boa relação com as pessoas do louvor, os voluntários, com o líder de louvor, né? Então, nós caminhamos sempre junto. E sempre nós temos uma cultura aqui de feedback que estamos sempre trocando ideias sobre o resultado do domingo, do culto que passou. E nesse tempo de pandemia, o que virou prioridade para muitas igrejas foi a transmissão do culto, né? Que tem igreja que não conseguiu se adaptar ainda, mas a maioria das igrejas já se adaptaram a isso, né? Que é a transmissão do culto. E a gente já fazia a transmissão de cultos, nós já tínhamos esse costume, mas nos sentimos desafiados e eu fui incentivado a buscar mais capacitação e buscar mais melhorias nessa área na igreja. E eu posso dizer que nós demos um salto de 60% de qualidade e informação sobre transmissão do que a gente tinha antes aqui na igreja. E hoje nós temos um resultado muito mais satisfatório do que antes da pandemia, justamente por esse incentivo e esse desafio que foi dado. E junto com o incentivo também veio o investimento, que dentro da realidade de cada igreja você vai ter um incentivo, porque acaba se tornando uma necessidade. Pode-se dizer que hoje a transmissão de um culto online seja bastante necessário. E sobre a transmissão, eu já consigo fazer uma transmissão de uma forma satisfatória, mas eu sempre busco aperfeiçoar essa transmissão. E eu tenho percebido que bastante igrejas têm algumas dificuldades nas transmissões, que é a falta de padronização. Quando você coloca uma transmissão de um culto no ar, muitas das vezes você não faz testes, né? E a gente conseguiu implantar aqui na igreja uma maneira padrão de fazer uma transmissão, que é o quê? Eu já tenho um volume pré-definido, que não importa a banda ou o que aconteça no culto, o volume sempre vai estar satisfatório para a transmissão. Dessa forma, a minha transmissão já começa de uma maneira que sem dar problema, não entra som rachando, não entra sem imagem, né? E nessa parte de transmissão, às vezes o cuidado com o som na transmissão tem que ser diferente também.
porque quem está assistindo de casa a transmissão, ou porque não pôde vir para a igreja, ou porque até mesmo não teve tempo, não quis, na internet ela vai ter a oportunidade de sentir um pouco da igreja. Então, quando eu vou fazer o som para a transmissão, eu tento levar um pouco da experiência de dentro do local do culto para a internet também. E o que é que eu faço com isso? Para deixar a pessoa se sentir mais dentro, eu tenho microfones que ficam de ambiência para levar um pouco das vozes das pessoas, das palmas, da interação do público para a internet. Então, com isso, eu consigo que a pessoa lá de casa, do celular ou da televisão, ela veja, né, e escute da maneira mais próxima que dá para fazer pela internet a sensação de estar no culto. E isso só é possível por conta que a gente padronizou aqui, como um acordo, essa maneira de transmitir. Então, hoje, para transmitir, a gente não precisa mais ficar configurando 1001 coisas. A gente liga o computador, iniciar a transmissão, já está praticamente pronto. E o que eu queria deixar por último é que eu sei que muitas das igrejas pequenas, às vezes, não têm condição de investir da maneira que queria. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo o tanto que eu consegui crescer junto, já se passado alguns anos, eu comecei, fui efetivado em 2016 na igreja. Passado esse tempo, eu pude perceber que o salto de qualidade técnica foi enorme, não só para a igreja, mas maior ainda para mim na minha vida. Então, se você ainda não tem condições, se você ainda não tem aparato ou apoio para ter aquilo que você julga ser melhor, não deixe de ser grato e valorizar aquilo até onde você chegou. Nunca se acomodar, né, e ficar sempre de ouvidos abertos a sugestões e opiniões de fora. Porque, às vezes, tem algum voluntário que dá uma ideia que parece ser útil e você pode, junto com ele, procurar uma solução, se você não sabe, para melhorar aquilo. E hoje aqui a gente vive em constante melhora porque a gente está sempre se ajudando e caminhando junto, buscando a melhor opção que a gente tem no momento. Pois é, pessoal, agora eu queria passar o bastão aqui para o meu amigo Bruno, que vai falar um pouquinho dos slides das legendas do culto. Pois é, pessoal, como vocês ouviram o Marquinhos da técnica, tem muitos equipamentos, muita questão do zelo do equipamento, também teve o Messias falando sobre vídeo, também teve o Ed falando sobre a nossa questão da estrutura do programa, e tudo isso é como se fosse uma engrenagem. E agora nós vamos entrar na parte que eu falo sobre layout e slides e também das legendas. Eu sirvo na IBC desde 2014. Isso é muito importante saber por causa disso, porque eu entrei na produção exatamente para aprender sobre legendas. Eu servia na produção, servia num ministério que era o Sal Surfistas, e eu ficava muito curioso em saber como é que funcionavam as legendas. E aí eu fui tendo curiosidade, fui pesquisando, fui procurando, fui chegando mais perto das pessoas da produção, e quando eu fui perguntar para a pessoa como é que funciona a legenda, ele me disse, cara, tem um programa e tudo mais. Nisso, eu comecei a aprender como executar o programa, saber como é que funcionava esse programa, que é o ProPresenter. Aqui nós utilizamos o ProPresenter e também utilizamos o Rolyrics, que é outro programa que é um pouco diferente, mas cumpre também a função do ProPresenter. O ProPresenter a gente usa na questão também de slides, legendas das músicas. Nisso vem o meu processo de, Bruno, como é que você faz a legenda? Como é que você faz o slide? É só chegar no programa e fazer? Não. Tem uma comunicação com a pessoa do louvor. Então, desde a terça-feira, eu já chego para o rapaz do louvor, para o responsável pelo louvor na semana, e peço a ele o repertório. Quando ele me passa o repertório, eu já começo a fazer as legendas das músicas. E é muito importante isso, porque é uma dica que eu dou para todo mundo que participa dessa questão de legenda de culto.
escute as músicas do louvor, porque quando você escuta a música do louvor, você sabe exatamente onde há a pausa da música, onde tem um refrão, onde tem um solo de guitarra, onde você consegue colocar um vazio, onde você consegue colocar uma repetição de música, porque às vezes quem vai operar lá não é você, é um voluntário. Então, quando o voluntário escuta a música, quando você escuta a música, você sabe exatamente em qual momento a legenda vai aparecer e assim você consegue ajudar de forma excepcional as pessoas do louvor. Além disso, tem a questão também dos slides, tanto de pregadores como também a questão dos slides que vão ser apresentados no culto. E nisso eu tenho uma comunicação com as pessoas da comunicação da nossa igreja. E na questão do slide, o slide da pregação, eu sempre bato uma bola com a pessoa que vai pregar no domingo seguinte. Ela me passa o esboço e do esboço dela eu preparo os slides que vão aparecer no culto. E é nesse momento que a gente, enquanto produção, rola a engrenagem também com a direção de imagem, com a pessoa da iluminação, com a pessoa da cenografia e tudo mais, para saber, é melhor um slide que eu consiga colocar como se fosse no rodapé? É melhor um slide meia tela? É melhor um slide transparente? Como é que fica melhor? E aí a gente consegue ter um bate-bola para saber qual é o melhor slide a apresentar e qual é o melhor slide que comunica de forma visível para a nossa comunidade. Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente que transmite também o culto online, nós temos que ter também esse cuidado, porque muitas vezes nós colocamos um slide, uma legenda que fica ok para o slide, fica ok para o culto online, mas, ao mesmo tempo, não fica ok, não fica visível, de forma visível, para a nossa congregação que está assistindo o culto durante o domingo. Então, é muito importante ter a ciência de ter um meio termo, um equilíbrio, na hora de fazer a questão do layout dos slides. Agora, nós vamos falar sobre uma das principais engrenagens da IBC nas suas programações, que é a nossa equipe de voluntariado. Quando falamos de voluntariado, nós entendemos que nós temos uma equipe que é contratada e uma equipe de voluntariado. Quando o Ed falou sobre questão de GA, tenda, programações aqui na tenda, a nossa equipe vai em torno de 50% dela somente de voluntariado. Quando falamos da questão da programação radical, centuriões, toda a questão que roda o nosso Pedras, roda a programação, como cantina, conexão e tudo mais, isso vai em torno de 80 voluntários, 80% de voluntários. Então, nós mudamos de 50% a 80% de voluntariado em outras programações, em outras áreas. E aí nós entramos na questão de que temos uma escala de voluntários, que nós temos um canal de contato e gestão com esse, que é o Telegram. Nessa escala de voluntário é muito importante, porque aí a gente consegue ter uma gestão melhor do voluntário, em saber qual o dia que ele está disponível para poder servir, qual o dia que é melhor para ele, se é de manhã, se é de tarde, porque muitos deles são casados, têm família, têm filhos, às vezes moram com os pais, tem que trazer o pai para a igreja e tudo mais, e isso, a gente tem que lidar muito bem com isso para que a gente não sobrecarregue o nosso voluntário, por isso que existe uma escala de voluntário. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a gerência dessa escala. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos aqui nosso grupo no Telegram, onde eu pego e jogo a pergunta, né? Bom dia, pessoal, como vocês sabem, vamos ter nosso domingo, e aí eu lanço para eles uma enquete. E essa enquete, eles vão responder qual é o culto que eles podem estar participando, se é o culto da manhã, se é o culto da tarde. E logo mais, quando eu acesso essa enquete, eu consigo já ver quais são as pessoas que colocaram o seu nome para participar ou pela manhã ou pela tarde. E isso ajuda muito na hora de fazer a escala, porque antigamente, como é que a gente era feito? Fazíamos uma planilha, jogávamos no grupo, pessoal, você vai estar escalado para participar em tal culto, tal dia. E aí, muitas vezes, rolava a questão de quê? De chocar com a agenda do nosso voluntariado. E aí o voluntariado pedir, dizer assim, rapaz, me troca, me joga no outro domingo e tudo mais. Nessa forma, levando para essa plataforma que nós utilizamos para a gestão, que é o Telegram, eu faço essa enquete, disponibilizo os dias para o voluntariado e aí ele escolhe de acordo com a agenda dele. Isso ajuda para que, na hora que eu for escalar, não tenha a questão de, não vou poder ir, não vou poder estar, bota outra pessoa. Tem as famosas trocas na escala, que muitas vezes acaba atrapalhando, porque
fica a questão, eu vou nesse dia, qual é o dia que eu vou? E como a gente tem muitas programações, acaba que fica confuso até para o próprio voluntariado de saber qual o dia que ele vai estar escalado. Então, quando ele coloca o dia que ele pode participar, ele está dizendo para mim que, Bruno, pode contar comigo nesse dia. No dia 6/6, vou estar lá presente. Então, independente das programações que vão ocorrer durante a semana, eu posso contar com esse voluntariado no domingo, no culto do dia 6. Bruno, como é que funciona a questão das outras programações? Como é que tu faz essa gestão? Da mesma forma, a gente solta o convite para eles, vai ter igreja de movimento, vai ter som e vida, e aí a gente consegue saber também se está de acordo com a rotina desse voluntário ou a própria equipe do evento, como, por exemplo, Som em Vida, que tem um ato radical, a equipe de jovens, ela já chega para a gente e diz assim, Bruno, já consegui tais voluntários, estão faltando esses voluntários para poder participar. Você pode nos ajudar nisso? E aí a gente dá o suporte para essa rede do nosso ministério. Então, com certeza, na sua igreja, não sei como é que funciona a sua rotina, é muito importante ter essa flexibilidade para o voluntário, dele poder escolher o dia que ele pode servir. Isso ajuda até na questão do voluntário se sentir mais com bem-estar na nossa produção. Vou falar um pouco agora sobre o perfil do voluntariado. Nós temos aqui 3 premissas, né, que seriam muito importantes do nosso voluntariado ter elas, que são a criatividade, compromisso e influência. Criatividade, quando nós falamos de criatividade, é aquele voluntário que ele é criativo, que ele ajuda, pensa junto com a gente, que dá novas ideias, que ajuda na formação de um melhor programa, diz assim, cara, eu acho que a gente pode ser melhor nisso, pode ser melhor naquilo. E isso não somente pessoas que trabalham na área. Temos voluntários também que não trabalham na área, mas dão ótimos exemplos, ótimas opiniões, ideias de como a gente pode melhorar a nossa programação. Então, quando eu falo que um voluntário tem que ter criatividade, é para que possa nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa programação. Compromisso. E no compromisso, você pode ver, temos 3 pontos aqui que são muito importantes, que é a pontualidade, competência e habilidade. Quando eu falo pontualidade, nós temos uma programação que ocorre 8h30 e 5h30, falando do culto da tenda. Nós, antes disso, meia hora antes, nós temos uma passagem do briefing, né, que é a passagem do nosso roteiro, para alinhar como é que vai ser a questão de algumas inserções e até alguns ajustes que podem acontecer na hora. Se o voluntário não chega na hora que ele marcou com a gente, ele não vai ver essa reunião e possivelmente vai estar por fora do que vai acontecer na hora da programação. Apesar de a gente ter um roteiro detalhado, é muito importante o voluntariado participar dessa reunião, porque pode ter alguns ajustes que vai ser necessário para que ele participe. Por exemplo, backstage. O backstage é a nossa comunicação lá com o palco. Se o backstage não participa da reunião de briefing, ele não vai saber quem é, às vezes, a pessoa que está no louvor, ele não vai saber se a gente vai ter alguma informação para repassar na hora, algum aviso, algum microfone que tem que entregar para alguém específico, então ele vai estar por fora disso. E na hora ele pode prejudicar ele, e se prejudicar o backstage, como nós rodamos em formato de uma engrenagem, isso pode também prejudicar outras áreas, como câmeras, direção de imagem, o próprio diretor de programação também pode ficar perdido na hora, isso não é muito legal. Competência. Quando eu falo de competência, já quero falar também sobre habilidade, porque quando nós temos um voluntariado competente no que faz, não é a questão do cara saber fazer exatamente, ele vai aprender aqui, muitas vezes. Muitas vezes temos voluntários que não têm experiência na área, não sabem nem como ligar uma câmera, mas quando ele se dedica a servir à produção, quando ele se dedica aos treinamentos, ele acaba criando uma competência na hora de executar a área dele, seja como câmera, como direção de imagem, como iluminação, como backstage, como diretor de programa. Então, ele consegue ter uma melhor eficiência na sua área. E, consecutivamente, ele vai criar mais habilidades nisso. E isso também se forma uma engrenagem, porque se eu tenho uma pessoa que ela é pontual, competente e habilidosa, ela chega no horário, consegue ter ciência do que vai acontecer na programação, se tem uma pessoa competente, que ela sabe exatamente o que vai fazer, e se tem uma pessoa habilidosa com a câmera, naturalmente eu vou ter um voluntário criativo. Então, isso aqui gera como se fosse uma própria engrenagem, um círculo, né? Não é um e outro, mas sim um perfil que gera um círculo e assim vai seguindo a engrenagem. E, para finalizar, tem a questão da influência. Por que influência?
Nosso voluntariado hoje, nós vemos aqui uma rede de relacionamentos. Então, o nosso voluntariado sempre traz alguém junto, porque a influência que ele coloca na vida de outras pessoas faz com que a pessoa olhe para a produção e diga assim, rapaz, eu quero servir nessa área, eu quero estar nessa área. Cara, esse cara não sabia mexer na câmera, ele está mexendo na câmera do culto, ele sabe fazer um take melhor, que, consecutivamente, o cara vai saber até usar melhor o celular dele com a câmera dele. E aprendeu isso aonde? Aprendi na produção. E aí nós trazemos os nossos membros, pessoas que nunca, às vezes, tiveram contato com produção alguma, e aí fornecemos um treinamento para ele, e esse treinamento ele vai ser a questão de multiplicador. A nossa influência é mais nesse sentido, onde nós temos o voluntariado que multiplica. E do nosso voluntariado vem mais voluntariados e assim nós aumentamos a nossa equipe. Para finalizar, eu queria deixar aqui 2 versículos com vocês, que é Mateus 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Por que isso? Na produção nós entendemos que o maior de todos é Deus. E mesmo assim, vindo a sua forma como Jesus, ele foi servo, né? E nós, de produção, somos bastidores. Nós ficamos atrás das câmeras, nós ficamos atrás do palco, nós vestimos camisa preta até para não aparecer as filmagens. Então, nós sempre temos a questão de ser os nossos bastidores, somos sempre servos da nossa igreja, nossa comunidade, oferecendo suporte, oferecendo seja lá qual for a necessidade, nós estamos lá para servir. É isso que é a nossa principal missão da produção, é servir a nossa comunidade para fazermos uma programação de excelência para Deus. O outro versículo é 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. No mais, pessoal, é isso. Esse versículo que eu trouxe é mais para a questão de que você que tem o seu dom, sabe mexer numa câmera, sabe mexer numa direção de imagem, trabalha na área ou não, ou apenas quer servir a Deus, participe da produção, participe, se engaje, porque é muito importante, porque é uma área que tem diversas formas de atuação, e às vezes você pode já estar acostumado até, enquanto serve da produção, servir em uma área e já participar em outra. Então é sempre importante isso, porque gera de novo o perfil do voluntariado, né? Um cara criativo que traz novas ideias, traz uma nova visão, participa, tem compromisso, também tem influência. No mais, é isso. Eu queria convidar você a participar também do nosso canal, do nosso Telegram. Se você tiver alguma dúvida, é só chegar lá e nos perguntar, que nós sempre vamos estar disponíveis para sanar qualquer dúvida que você tiver. E se você estiver disponível aqui, se você for da IBC, quiser servir na produção, está de braços abertos para você e na sua comunidade. Espero que isso tenha servido para ajudar a gerir melhor a sua produção. Até mais!